Hello, Balzackers queridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Balzacs Podcast, seu papo sem poda e sem pudor. E eu já começo pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem, curtam, mandam para um bando de Balzackers para a gente ficar bem conhecida, bem famosinha e a nossa mensagem chegar para vários lugares, sem contar o nosso Instagram, @BalzacsPodcast e também no TikTok, porque somos Balzac Jovens. A gente só não faz dancinha ainda, né? Não, quem sabe e nem em algum farei, momento, né? Deus sei. pouparei o mundo disso, que trágico. Ai, meu Deus, mas nossa, vamos lá, entrevistada. Hoje a gente tá usando até vermelho, uma de batom vermelho, a outra de tricô vermelho, porque a nossa entrevistada de hoje é uma mulher, senhoras e senhoras, que vocês vão ver. Nosso papo de hoje é com uma mulher literalmente faixa preta. Ela se formou em Direito, é mestre em Filosofia, tem várias pós-graduações na área de segurança pública, mas foi como delegada de polícia que começou sua carreira. Aliás, foi eleita por 4 vezes a melhor delegada de polícia do Brasil. Essa mulher tem habilitação em fuzil, submetralhadora, carabina, além de ser faixa preta em taekwondo. Nesse momento, eu só espero que a gente não irrite ela durante essa entrevista, porque senão, olha... Ela é coautora de algumas obras jurídicas como Combate à Violência contra a Mulher, Medidas Protetivas Lei Maria da Penha e luta diariamente para defender o direito das mulheres. Seja muito bem-vinda, delegada Raquel Galinatti. Aê, maravilhosa! Que currículo, hein, Obrigada. Olha, eu acho que vocês têm que colocar a dancinha. Faltou no currículo que eu sou formada em balé. Vamos pôr uma dancinha aqui no TikTok. Vamos fazer, é um desafio fazer uma dancinha com a Raquel. Imagina. Você faz? Claro que eu faço. Gente, Meu Deus, que Vamos pegar um trend aí de uma dancinha de TikTok, porque é diferente da nossa época, né? Nossa época eram outras dancinhas. As Balzackers, elas dançavam Britney Spears, Backstreet Boys. Passar vergonha pra variar, né? Lógico. Sempre passando vergonha. Spice Girls era da nossa, pelo menos da minha época. Super. Eu sou mais Balzackers que vocês. Qual Você era qual da Spice? Spice? Spice, eu gostava da Ginger, né? Tinha a Ah, Ginger, e a aquela Jerry. ruiva. É a ruiva. Jerry. Eu Jerry, também era. Eu amava ela. Mas eu não quero competir com você, eu deixo você ser, se você quiser. Bailarina, né? Não, bailarina entre outras cositas, mas... Raquel, pode chamar de Raquel, né? Não Claro, doutora, né? Não, pelo amor de Deus. Obrigada. Mas eu já entrevistei Raquel uma vez, doutora. Mais Raquel que uma Galinatti. vez? Mais que uma vez. Aliás, aquela entrevista foi bombástica. Sério? Foi? Fez um sucesso entre os Ai, delegados. que tudo. Olha. Mara. Foi bem completa. Vai, vamos falar do... Você falou bailarina, e eu vi uma entrevista sua pro Vênus Podcast, e você disse que... Eu ri, mas assim, que você disse que seu irmão também ia pro balé com você. Ia. E você teve uma hora que você falou, coitadinho, ele passava até mal, batia a cabeça no chão. Não, ele chorava, ele inventava dor de barriga, ele inventava diarreia, ele inventava tudo. Mas como ele tinha o pé chato, e o ortopedista falou para os meus pais, olha, ele vai ter que fazer balé para dar para deixar o pé Curvado. dele mais com uma curvinha. Nossa, aquele menino sofreu. Eu não gostava também no começo do balé, que a gente não gosta, criança. Não nasce disciplinada, né? Ficar lá, porque o balé é muita disciplina. Mas depois eu incorporei. Falei assim, tá bom. Aí eu comecei a gostar. Agora meu irmão não teve jeito, não gostava. E amarrado. Tadinho. Mas o que eu acho muito legal é que você é de uma família tradicional japonesa, né, e italiana. É misturada. De imigrantes. De imigrantes. Então Aham. a gente pode falar que sim, que os costumes vieram, né, muito próximos, né? Os meus avós eram japoneses e eram italianos. Então, mas aí são famílias bastante tradicionais, a gente tem também a ascendência italiana. E eu amei saber que os seus pais tinham essa cabeça de... Igual, meu filho, ele quer fazer taekwondo, mas também vai ter que fazer o balé que minha filha faz. Isso lá atrás, que a gente... 47 anos atrás. Uma mente completamente retrógrada, mas super eles eram aberto. pessoas pra frente. O mais impressionante é o meu pai, porque ele é de família italiana, Rio Grande do Sul, machista, né? Porque era da Marinha Mercante. E aí, ali que é mais surpreendente, né? Ele ter essa mentalidade, não, os dois vão fazer tudo igual, da mesma forma. Então, a minha mãe... Até que minha mãe também, porque minha mãe é de uma família japonesa, também é mais tradicional, né? Então, os dois não. Se a Raquel vai fazer, o Marco também. Então, nós dois tivemos
assim, as mesmas oportunidades, né, de escolhas. Tudo isso só para eu te fazer essa pergunta. É por isso que hoje você é uma mulher que defende o direito das mulheres? Você acredita que isso te motivou, de alguma forma, a olhar para o homem igual? É difícil a gente fazer uma análise, uma introspecção e tentar delimitar o porquê que a gente é dessa forma hoje, né? Mas com certeza as influências que eu tive na minha educação, as atividades extracurriculares de escolas, extracurricular fora a escola também, porque quando eu ia para um esporte que é predominantemente masculino, como a capoeira, como o taekwondo, como o boxe, o muay thai, kung fu, você aprende a ter uma convivência naturalizada, né? E não se colocar em papel de deficiência em relação aos meninos. Na época eu era uma menina, uma criança. Então acho que normaliza e você não admite alguns certos limites ultrapassados e abusos. Talvez sim. Eu acho que, claro que faz parte da educação, né? Você tem como formação, mas eu acho que sim. A gente é moldado de acordo com o que a gente vai aprendendo e absorvendo, né, durante os anos. E você também se tornou uma mulher muito resiliente, eu acredito, porque também no podcast que você participou da Vênus, eu escutei que você ficou quantos anos estudando? 5 anos estudando para concurso. Como é que foi essa jornada até você decidir que ia querer ser uma delegada e tudo que você enfrentou para chegar até onde você está hoje? Então, é bem difícil estudar para concurso público. Olha, concurseiros. Eu acho que a mulherada que vai nos assistir, a galera que vai nos assistir já está na sua profissão, ou se estiver pensando numa transição, mudar de profissão, o concurso público é algo que você precisa sim ser determinada e ter um objetivo traçado, uma meta. Não adianta você achar que, eu quero uma estabilidade econômica. Você vai desistir no meio do caminho, porque são muitas adversidades externas e internas para que você continue. Então, assim, o que preponderou foi eu determinar que eu só ia desistir de estudar para o concurso quando eu passasse. Então, não importava o tempo. Não adianta você falar, eu vou estudar 2 anos, se eu não passar eu vou para o plano B, porque a gente não sabe qual tem um momento de absorção de conteúdo para você ser avaliado, mas tem um momento também energias, né? Deus, tem todo esse momento que às vezes não é o seu momento de conseguir realizar aquele sonho. Então, o que foi mais difícil, fora o julgamento das pessoas, porque eu estava com 30 anos, eu já tinha feito minha faculdade, eu estava no mestrado, não queria advogava de forma esporádica. E ali com 30 anos eu falei assim, se eu quero ser delegada, eu vou ter que parar e estudar. Tive estrutura familiar para poder somente estudar, sem ter que trabalhar. Não era casada, não tinha filhos. Só que aí, algumas vezes, eu escutava uns comentários meio maldosos no sentido de me desestimular para aquele objetivo. Teve uma vez que eu escutei assim, Raquel, você tá com 30 anos na cara, você não tem vergonha de pôr uma mochilinha nas costas, ir lá pro cursinho, ter essa vidinha de estudante, você já tem 30 anos. Aquilo, claro que eu sou aquela pessoa muito reativa, né? Eu falei assim, não tenho vergonha nenhuma, eu tenho muito orgulho de, com 30 anos, eu ter a oportunidade e possibilidade de estudar. O estudo é um orgulho. Só que claro que aquilo vai te deixando de uma certa forma insegura, meio triste. E ela complementou, essa colega. Você já pensou que você não tem capacidade para passar no concurso que você está traçando? Tenta um concurso mais fácil ou, de repente, um plano B na vida. A minha mãe tem uma floricultura em Santos. Ela é educadora física, mas ela tem uma floricultura em Santos. E aí ela falou assim, por que você não vai abrir uma floricultura igual a sua mãe? Aí eu falei, olha as frustrações refletidas em mim. Eu não vou falar o nome dessa menina, nem a profissão, mas ela tinha almejado uma profissão também através de um concurso público. Ela foi ser assistente da profissão que ela almejou. Ela não conseguiu passar na profissão que ela tinha traçado. Então eu vejo que aquela situação em que você também tem muita determinação, resiliência, que é a palavra sim, determinante para você alcançar os seus objetivos, faz com que as outras pessoas que não tenham tanto regramento, tanta disciplina, tanta força de vontade, queiram que você desista, porque você é um espelho ali. Se ela conseguiu, ela não tem nada mais do que eu. O que ela tem mais do que eu? Força de vontade, né? Determinação. E isso todas as pessoas têm.
Basta querer. Você passou e entrou, você tinha quantos anos? 35 anos. 35 anos. Aí, Nossa só pra. idade. Nossa idade. Mas só pra eu entender. Hoje eu tô com 47. Maravilhosa, Nossa, deusa. eu sempre E falo a aí, pele. Raquel, A dermato. você com 35 você entrou, mas aí tem mais um período de estudo. Ou não? Não, aqui no estado de São Paulo, eu prestei concursos para carreira de delegado de polícia no Brasil inteiro. Cada estado tem uma formação do delegado, o período de academia de polícia. Aqui não tem um padrão, não é padronizado. Depende do concurso, depende do momento. É algo que não, eu vou até criticar, não é profissional. Eu acredito que a gente teria que ter mais padronização, tanto nos editais de concursos, como etapas a serem cumpridas por esse edital e prazo para você nomear aqueles candidatos que estão investindo a vida naquilo. Mas no meu concurso havia necessidade de delegados de polícia de forma emergencial, então a minha academia durou aproximadamente 3 meses e meio. Mas tem delegados de polícia, tem policiais que ficam quase 1 ano na academia. A minha academia foi curta, né? Foi bem curta. 35 você entrou. Hoje, aos 47, você é uma mulher delegada, presidente do sindicato. Não sou mais. Acabei os mandatos. Acabou, mas você foi. Eu fui a primeira mulher a ser presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Segundo mandato foi por aclamação, não teve, pela primeira vez também na história, não teve nenhum concorrente. E o ano passado eu participei no âmbito nacional das eleições e fui eleita vice-presidente da Federação dos Delegados e diretora de integração da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Então, Tudo isso. tudo isso. Dos 35 aos 47, um bocado de coisa. Foi Porém, bem rápido. Mas isso que eu ia falar. Porém, a gente acha que é rápido e não sei o quê. É um mundo bastante machista. O mundo, né, dos delegados, assim como todos os mundos, assim como Perfeito. este mundo saindo desta porta pra lá, é machista. Total. O que Raquel Galinatti já passou até chegar onde chegou? Desses delegados mais velhos que olhar e falar: garota, se toca, você acabou de chegar e não Que sei não é o pra quê. você. Não é pra você, que é onde você tá querendo ir, da mesma Olha forma. é muito legal essa pergunta, porque impressionantemente o machismo, ele não vem das pessoas que a gente espera. Muitas vezes comentários machistas vêm de mulheres, comentários machistas vêm de colegas que estão no mesmo nível que o seu de carreira, de tempo de carreira, né? Então, no começo, eu entrei extremamente empolgada, fui para lá na periferia da cidade de São Paulo, 24DP, fundão da Zona Leste. Eu lembro que o primeiro caso foi já midiático, que foi a invasão do CTT, Centro de Treinamento do Corinthians, e eu era delegada de plantão. Nossa, eu lembro que eu fiquei assim, assustada. Não, eu sou delegada, eu não quero dar entrevista. Foi simplesmente todos os canais ali no 24DP, Globo News, Record, todos, SBT, Band, todos. Tinha assim, aquele flash. Aí eu falei, não vou dar entrevista não. Aí me ligaram, né, de forma hierárquica. Não, você vai ter que dar uma entrevista. Daí eu comecei a falar, ai meu Deus, eu tinha 1 mês de delegada. E ali eu não percebia o machismo nem velado, nem ostensivo. E aí, e daí se você fosse me perguntar 12 anos atrás, eu ia falar, nunca percebi. É engraçado, porque quando você tá numa atribuição que de repente você não interfere na linha de comando, de direção, de determinado local que você faz parte, tá ok. Você tem o conhecimento da sua atribuição, você sabe exercer a sua tarefa, tá na lei que você comanda uma equipe de investigadores, escrivães. Então ali tava ok. Quando eu fui eleita presidente do Sindicato dos Delegados, e detalhe, fui eleita por homens, porque não temos 20% de delegadas de polícia na nossa instituição. Uau. Homens fizeram campanha para mim, porque eu tive muita resistência das colegas mulheres, principalmente as colegas que estavam um tempo maior na carreira do que eu. Uma resistência absurda, comentários sim machistas, que ela pensa que acabou de chegar, vai querer ser presidente nossa, não vai ganhar, coitada. Então eram comentários não na minha cara, né, mas eram comentários que você escutava de julgamento, pré-julgamento.
Miss Selfie ali vai querer ser presidente do sindicato. Antes de todos os policiais fazerem selfies, as coisas, eu já entrei com 35 anos, eu já tinha uma personalidade formada, eu já era sempre fui vaidosa. Na academia de polícia eu ia de batom vermelho, pulseira azul pra combinar com o uniforme, que era horroroso, mandei ajustar o uniforme. Então assim, caputina, mas tinha que ter a pulseira, tinha que ter o colar, tinha que ter a maquiagem, tinha que ter o batom, tinha que ter tudo. E ali eu tive algum certo tipo de resistência. Fui eleita, e aí quando presidente do Sindicato dos Delegados, aí eu percebi o machismo estrutural inerente, o gaslight institucional, situações em que eu era colocada todo tempo sabatinada, como se eu estivesse numa prova oral 24 horas, eles queriam me colocar à prova de qualquer erro, para que esse erro fosse potencializado, falar, tá vendo, ela não tem o porquê tá aí. Então era uma situação em que, eu vou dar um exemplo, eu já falei algumas vezes, até para o Universal, eu lembro que eu estava uma vez numa cerimônia, era uma mesa de autoridades ali, só homens, e eu era a única que estava ali representando todos os delegados de polícia. Chamaram um colega, chamaram outro para compor a mesa, e eu ali, ninguém me chamou para compor a mesa. Daí, de repente, um colega boçal falou, nossa, esquecemos da doutora Raquel. Por favor, doutora Raquel, venha aqui compor para embelezar a nossa mesa. Puta, quem nunca ouviu isso? Ai, que grande caralho. Então vamos fazer. Puta, não é? Mas assim, nós gostamos de elogio? Amamos elogio, de forma pertinente. Elogios camuflados de tentativa de nos apequenar, de nos desconstruir como profissional ou capacidade, claro que isso não é bem-vindo. E ali, no microfone, aquela forma reativa, exaustiva, né? Muito obrigada por, no seu olhar, eu poder ser um adorno e embelezar essa bancada. Mas a minha função aqui é representar todos os delegados de polícia, inclusive você. Falei o nome de todo mundo. Perfeito. Então são situações... Você ainda tem que justificar. São situações em que a guarda tem que estar alta, né? Tem. Sim. Assim, Tá alta, né? A gente tem que estar assim. Para não falar outras coisas. E Raquel, tudo isso também, esse machismo estruturado também tira o foco dos direitos das mulheres, que hoje em dia é o carro-chefe na sua atuação, né? Eu estava pesquisando para fazer essa entrevista e eu fiquei, assim, completamente chocada do recorde que o Brasil bateu o ano passado de crimes de feminicídio, que é qualquer ato contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Você teve essa decisão de traçar sua carreira para esse lado por sentir uma falta tão grande de representatividade para a luta no direito das mulheres? Quando a gente se propõe a representar algo, eu representava os delegados de polícia no âmbito estadual. Hoje eu estou no âmbito nacional. Automaticamente, o que a gente propõe? A gente propõe melhores condições para prestação daquele serviço que eu tenho destinatário à população. Mas, de uma certa forma, existe uma carência de mulheres com conhecimento no âmbito jurídico que se expõem e que falam por mulheres também e que defendam mulheres. Por que a gente tem uma carência? Porque a gente ainda tem muita subrepresentatividade de mulheres em todas as esferas. Esfera política, esfera jurídica, em todas as esferas. A gente ainda não está no nosso patamar de 53% de representatividade nos espaços públicos, né? E ali, geralmente, todas as políticas públicas, elas são direcionadas e pensadas por homens, para homens, e destinatário final, homens. Então, eu via essa necessidade, muitas vezes eu declinava para falar dessa pauta, porque eu achava que a minha pauta tinha que ser uma pauta versando exclusivamente a defesa institucional da polícia civil, mas de repente eu falei assim, não, mas por que não? Porque o nosso destinatário, quem vai receber uma polícia com excelência é a mulher que é vítima de violência. Então eu comecei a aprofundar e de uma forma, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de defender, eu gosto de entrar em bolas divididas, eu gosto de tirar a zona de conforto que sempre existiu, porque nós mulheres tem uma situação que eu achei bem engraçada. Eu fui vítima
Eu fui vítima de um crime de perseguição. À época não tinha o tipo penal, 147A do Código Penal. Foi uma ameaça. Eu fui vítima de um criminoso, mandar pelas minhas redes sociais durante quase 6 meses palavras bem ameaçadoras de que iria me matar, esquartejar, estuprar, para não parar porque não pode, né, falar. Todos os crimes hediondos, perversos, cruéis, com requintes de tortura. E eu não tinha visto. De repente, ele liga no Sindicato dos Delegados, quando eu era presidente, que foi uns 3 anos atrás, falando que queria falar comigo de qualquer forma. As funcionárias já viram algo estranho ali na abordagem. Ali, imediatamente, eu denunciei, eu fui até a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Menos de 24 horas já houve identificação da identidade desse criminoso, local, e chamei a imprensa. Por que isso? Porque as mulheres, elas se intimidam muito quando vítimas. Elas se colocam em um papel de que, de uma certa forma, ela deu ensejo a ser vítima de um crime, principalmente sexual ou violência doméstica. E ali, quando dando essas entrevistas, não foi diferente. A pergunta que todos fizeram sem maldade é: doutora, mas o que você fez? Você prendeu ele ou alguém da família dele? Você prendeu algum parente dele, amigo dele? Aí eu falei: você tá vendo essa sua pergunta? Essa sua pergunta faz com que muitas mulheres se encaixem no estereótipo de vítimas, se envergonhem de ser vítimas, porque já está no inconsciente, no subconsciente popular, de que se a mulher foi vítima do crime, ela deu algum ensejo, alguma causa para aquilo. O polo, né, o holofote, que é pro criminoso que praticou o crime, vira pra vítima. Qual é a roupa que você estava? Você conversou com esse criminoso? Você deu chance pra esse criminoso? Você deu bola? Por que você não terminou o relacionamento? Então, não fica esse sentido? Invertem os E aí, papéis. ali não. Ali eu fiz questão de falar de forma... Olha, eu não sou uma vítima comum, digamos assim, de estereótipos. Eu ando armada, eu tenho um marido que anda armado, de grupo de operações especiais, tenho a minha defesa, o conhecimento da minha defesa não só física, como jurídica e técnica, atuo no sistema de justiça criminal e mesmo assim, um criminoso, um covarde, quis me objetificar e falar: essa mulher vai ser minha vítima do crime de perseguição. Então, se eu sou, mulheres, nós somos, todas podem ser, e nós não podemos aceitar esse papel de vítima. Não é esse camarada que vai me fazer de vítima. Tentam. Então, essa fala, eu acho que tem que chegar para todas as mulheres. Porque por mais paradoxal que possa aparentar, quanto mais falarmos dos criminosos e dos crimes, mais estaremos os enfraquecendo. E quanto mais nós escondermos o que acontece, mais a gente está fortalecendo esses canalhas. Sim. E aí a gente vê que tá sob o holofote alguns crimes que aconteceram. Daniel Alves, né, jogador de futebol, aí voltou à tona o caso do jogador Robinho também, que foi condenado lá atrás pela justiça italiana, que inclusive pediu para prender ele aqui. Eu achei isso maravilhoso. E esse Daniel Alves aí, e com esse caso. O Cuca, pode crer. O Cuca, exato. Isso daí não fomenta ainda mais essa questão desses caras do tipo: eu vou fazer, daqui a alguns anos ninguém vai lembrar, né? Porque o caso do Cuca aconteceu há muito tempo e o cara tá ganhando milhões sendo técnico do Corinthians, é e isso? De vários clubes, teve de uma vários vida de outros sucesso, clubes. Dentro e fora dos gramados. A gente vê o Bruno, o goleiro, que é aclamado, assim, sabe? Que tá num time de várzea aqui de São Paulo, mas que onde vai tiram foto com ele. O cara esquartejou, escondeu, nunca acharam o corpo daquela coitada daquela Elisa. Nossa. Então, assim, como que muda isso, hein, Raquel? Como que faz que... Tudo bem, acho legal, essa prisão do Daniel Alves ele continuar preso, mostra... Mas isso é a justiça lá na Espanha. Né? Então, também... Se fosse no Brasil, será que seria igual? Ele estaria preso, assim? Eu acho que a gente tem evoluído, sim. Você falou desses índices absurdos de feminicídio que explodiram, né? Os homicídios explodiram. Mas olha só. Por que os homicídios explodiram? Porque os homens estão matando mais? Antes, os homens não matavam? Só recentemente a gente tem esse índice. Antes,
as mulheres elas eram mortas e elas figuravam ali nas estatísticas dos crimes de homicídio. E aí vem os governos falando, olha, os homicídios diminuíram. Porque o homicídio hoje está separado do feminicídio nas estatísticas. Então a gente vê que, de repente, hoje nós estamos dando mais luz para situações de crimes de violência contra a mulher, que são crimes que ocorrem na clandestinidade, são crimes que ocorrem entre 4 paredes e lá ficavam. A gente tem a tecnologia, a gente tem informação. Vamos parar. Há 20 anos atrás, nós nos imaginaríamos falando sobre isso? Não. Eu não tive direito da defesa da mulher na minha faculdade. Eu não tive essa matéria. Hoje, algumas universidades, algumas faculdades de direito têm essa matéria. A Lei Maria da Penha é muito nova. Então, nós estamos percebendo que a sociedade aos poucos tem caminhado para repudiar atos de violência. Tanto que somente imbecil mesmo, somente aqueles caras que são completamente desprovidos de qualquer pudor social, praticam crime e espancam mulheres no meio da rua. Cada vez mais as violências estão mais silenciosas, mais veladas, mais camufladas. A violência psicológica é algo que permeia ainda, mas as pessoas já têm mais pudor de serem agressivos ou machistas de forma pública. Nós temos várias leis aí que já estão colocando a solidariedade como uma obrigação do outro, do próximo. Então esses casos emblemáticos que há 30 anos atrás ainda os jornais taxaram o Cuca como coitados, injustiçados, os meninos, eles ficaram em Berna presos só porque tiveram algum tipo de relação com a menor, com a adolescente de 13 anos. Meu Deus! E ainda trataram eles como heróis. Agora, vejam, estamos em 2023, figurou como trend do Twitter a indignação da torcida do Corinthians, que teve uma campanha ali anterior, Respeita as Minas. Aliás, eu participei dessa campanha, eu fui uma das escolhidas para engajar na campanha Respeita as Minas, dentro e fora dos gramados, né, na arquibancada. Então eu vejo que a gente tem encaminhado sim, para uma conscientização de que a defesa da mulher não é uma pauta ideológica, muito menos uma pauta de gênero, mas é sobretudo uma pauta de direitos humanos. Eu vejo que os homens, eles também sim. É engraçado, daí eu vou falar uma experiência do meu marido. Meu marido, acho que a minha sogra devia ser muito feminista, né? Tem situações, nós mulheres, a gente às vezes não normaliza atos, porque não é cansativo o tempo todo, aqui não pode, a gente vai ficar chata, né? Eu já sou, mas eu vou ficar ao cubo. Não. Tenha cuidado ao falar disso. Não faça isso. Algumas vezes a gente deixa passar, porque é tanto ato desagradável, tantos atos minimamente ofensivos, que algumas coisas a gente deixa passar. Vocês já se depararam em situações assim? Sim. Não vou perder meu tempo. Sim. Aí eu teve uma vez que eu tava com meu marido, não sei o que aconteceu, foi um episódio. Você vai deixar quieto? Isso? Você tem... Não! E nem era comigo, né? Então eu falei, como assim? Não, isso você não pode deixar quieto. Isso é um absurdo. Que caso? Agora eu não vou lembrar o caso. Não, você tem que falar. E era algo que eu já tava até normalizando. Você vê, então assim, nós precisamos de homens e mulheres com uma consciência de respeito. E eu acredito que a gente tem visto, tem colegas... Assim como eu tenho coleguinha boçal, eu tenho coleguinha, demais, que tenho colega que eu tenho orgulho de ser meu colega. Então, a gente não pode generalizar. Não. E eu acho que o foco que tem se dado cada vez mais para esse tipo de acontecimento também encoraja as mulheres, Sim. né, Raquel? Porque com certeza. A gente dá luz a isso e as mulheres entendem que uma agressão verbal, você falou agora, de pressão psicológica, que antigamente podia ser normal, você vê um homem sendo extremamente grosseiro, desmerecendo a esposa, muitas vezes, sei lá, num restaurante, num lugar público, era normal. Hoje em dia, as mulheres também estão passando a entender que não tá tudo bem. Infelizmente, quem está inserida, a mulher inserida. Gente, vamos fazer um recorte? Tem homem que é vítima de um relacionamento abusivo? Tem, mas o nosso papo aqui é mulher vítima e homem agressor.
né? Isso, Vamos Bom, contextualizar. Vamos contextualizar. E muitas vezes a vítima que vive no relacionamento abusivo, ela romantiza. Muitas vezes não, ela romantiza atos de violência. Não, ele não é perseguidor, ele não é controlador, ele é protetor. Não, ele não falou isso pra me agredir, é porque ele tava nervoso. E essa mulher que está nesse relacionamento doentio, criminoso, ela esconde, ela não vai falar pras amigas porque ela tem vergonha. Ela não vai falar pros familiares, ela não vai falar pra ninguém. Então é uma situação que é muito difícil a gente conseguir resgatar essa vítima de um relacionamento abusivo e criminoso. Ela precisa de um atendimento muito maior do que o atendimento do sistema de justiça. Ela precisa de um atendimento psicológico, de um aparato assim completo, familiar, de amigos. E quantas vezes eu não perdi amigas por tentar alertar? Várias. Então a negação faz parte daquela vítima inserida. Por quê? Porque é uma desconstrução de um sonho. Todo relacionamento abusivo, isso eu vou generalizar, aliás, eu vou afirmar de forma categórica. Todo relacionamento abusivo se iniciou como um conto de fadas. Aquele cara era o príncipe encantado. Nossa, é tudo que aquela mulher carente, emocionalmente vulnerável precisava. E aí é a conjunção, binômio. O agressor com a fragilidade emocional. É isso que o cara busca. Ele tenta as que não estão frágeis emocionalmente, tenta meia palavra, porque a mulher fala, vaza, sai daqui. Aqui você não vai ficar. O cara, gente, eu não tô sendo radical, mas olha só. O cara marca pra sair com você. Tá, vamos sair? Vamos. Aí ele não te liga no horário que ele falou que ia marcar. Aí deu 1 hora, deu 2 horas, te deu o bolo. No dia seguinte ele liga, puxa vida, o que você deve fazer? Não atende nunca mais esse cara. Aquilo faz parte de uma manipulação. Por quê? Ele vai criar uma situação em que você já tá desigual no relacionamento. Você vai ficar esperando o telefonema. Você vai estar à mercê da vontade dele. Então já começa desigual aquele relacionamento. Aí esse cara que tinha combinado de sair com você num sábado à noite e te deu o bolo, segunda-feira chuvosa, fria, você vai estar sem escova no cabelo, você vai se arrumar correndo pra estar disponível pra esse cara. Olha a desigualdade, olha a forma de manipulação. Tem aqui até agora uma palavra chamada ghosting, já ouviram falar, né? Ghosting, O desaparecimento. Toma o ghost. Faz parte do gaslighting. Por quê? Porque são estratégias de manipulação, de depreciação, de insegurança que o cara projeta na mulher para que ela tá vulnerável. Então são... quando eu percebo que o relacionamento é abusivo, você não tá satisfeita, você não tá feliz, você tá angustiada. Quer saber uma situação? Quando você precisa da aprovação das suas amigas, você não tá com um cara legal. Quando o cara é legal, você não precisa... A pessoa vai falar, ele é feio, não interessa, ele é o cara mais lindo do mundo. Ele é chato, não interessa, eu adoro. Agora, quando você precisa da aprovação de um terceiro, é porque você já sabe que alguma coisa não tá legal. Eu já passei por isso. Total. Quem não já passou por Quem isso? nunca? Quem nunca? E aí eu fui fazer uma retrospectiva. Toda vez que eu tava na dúvida, perguntava e falava de forma demasiada com as amigas de alguém, é porque não tava legal. Porque você vai falar com um cara se tá legal. Você não vai precisar de opinião alheia. Já pararam pra pensar? Sim, Tentem fazer uma retrospectiva. Ô Raquel, e aí entrando mais já numa questão íntima sua, aproveitando falando de relacionamento, eu te sigo já tem um tempão, desde aquela primeira vez que eu te conheci. Não te era entrevistei. Você não era. E pô, o casal é um casal tipo, como que é aquele casal, o senhor e a senhora Smith, que casal bem foda do cinema? É este casal. E aí você casou, você já tinha mais de 30. Casei com 44. Com 44. Foi recente seu Foi, casamento. foi Aliás, no meio- foi lindo. Foi você na tava pandemia. divina. A revista Veja até colocou, porque eu não quis cancelar o casamento. Eu demorei 44 anos pra casar. Pelo amor. Veio a pandemia, eu perco as proclamas? Não. Eu já tinha pagado o cartório, já tinha Tudo. a igreja católica, porque ele é católico. Eu falei, não, vamos casar na pandemia. Aí a gente casou com a igreja fechada. Mas aí, a questão que eu quero te abordar é justamente essa. Muitas Balzackers, a Lu, ela tá num relacionamento, ela namora, mas é tipo um namorido, já tá encaminhando gente pra um mora casamento com Quanto 35. A gente começou na pandemia, em 2020, tá. 3 anos. É bom que eu intensifica, né? Total. Eu estou solta na vida. Você tava namorando à época?
Qual deles? Então, já aconteceram alguns pós Não, a época que você foi me... Eu não lembro qual era naquela época. Porque eu acho que vieram uns dois Fala o depois. ano pra não dar ibope pra ex. Não, mas eu lembro que ela tava. Não, Agora eu estou solteira, vai completar quase um ano que eu tô solteira. E eu tô muito tranquila solteira. Porém, tem aqui, num fundinho, assim, tipo, será que eu vou ficar solteira pra sempre? Porque eu tô, assim, sinceramente, achando pessoas muito desinteressantes no mercado. Muito legal. Então, e eu não tô afim de me indispor, como eu já me indispus outras vezes. Sei lá, eu acho que talvez eu não esteja tão aberta. Você conheceu o seu marido, você tinha quantos anos? Uns 35, 36. Mas vocês não começaram a namorar? Não, assim? foi bem engraçada a nossa história. Não. Conta como é que foi e se você sentia isso dentro de você. Puta, eu estou com 40 anos, ainda não casei, será que eu vou casar? Teve algum momento que você desiludiu e falou, já era? Eu vou falar desse sentimento que você tá. Eu acho que a gente não tem. Eu vou falar comigo, tá? Tá. A gente não tem que dissociar as suas esferas. Eu, na minha mente, enquanto eu não tivesse a minha profissão, não estivesse realizada na minha profissão, na minha mente, qualquer relacionamento iria ser um obstáculo para eu atingir o meu objetivo. Então eu colocava relacionamentos, assim, de lado, não era um objetivo principal. Claro que eu queria, toda mulher quer um relacionamento, toda mulher quer, mas não eram namoros que eu de forma intensa, eu colocava esse... Prioridade. Não, assim. eu não me imaginava, vou casar e ter filhos, digamos assim. Uhum. Quando eu passei no concurso, eu falei, agora eu tô pronta. Mas você acha que é assim? Não é. E aí eu falei assim, nossa, mas que engraçado, né? A época eu namorava, passei no concurso, tá cada vez mais difícil, né? Pra achar alguém que eu ache legal, que goste de mim, né? E que me trate principalmente como eu quero ser tratada. Principalmente. E ali eu fiquei... De uma certa forma, você começa a curtir a vida, começa a passear, viajar sozinha. Eu falei assim, poxa, mas eu queria tanto... Daí eu comecei a viajar sozinha, uns bons 2 anos, né? Eu falei, puta, seria tão legal alguém aqui do meu lado, vendo essa viagem, que bacana pra gente repartir. E nada. Mas aí eu pus na minha cabeça a mesma coisa que eu pus como meta profissional. Eu só vou desistir de encontrar alguém quando eu encontrar. Não vai ser qualquer refúgio que eu vou aceitar. Não. O cara é mais ou menos... Vaza. Eu tinha um checklist muito grande, né? Flexibilizei por quê? Porque eu não gostava de ninguém fumando, que fumasse cigarro. O meu marido, Marcel, ele é super atleta. Até foi competidor de natação. Mas ele tinha, à época, um defeito horroroso. Desde o começo ele tinha esse defeito horroroso que é fumar. Parou um tempo, agora ele fuma talvez escondido, só quando ele tá de plantão, porque ele é policial também, ele trabalha no Garra, mas aí eu falei assim, bom, esse aqui eu vou flexibilizar, porque antes eu tinha um checklist muito rígido que só serve na nossa cabeça. Sim. E ele, na maior parte eu vi que ele deu, nós combinamos na maioria, né, porque todo mundo tem defeito e qualidade, mas até lá, as pessoas sempre me julgavam. E aí, você falou de machismo, eu lembro de um outro episódio que eu tava com um bando de coleguinha boçal, delegados, boçais. A maioria não é, tá? Porque a maioria elegeu, mas alguns boçais, numa mesa com uns 15 delegados, falando, nossa, Raquel... Porque assim, você consegue a sua profissão, você passa no concurso, você é eleita para representar os delegados de polícia, você trabalha, as pessoas começam a falar, você tá indo bem no seu trabalho, mas tem que ter um defeito. Raquel é intragável. Ela vai ficar solteira o resto da vida. Ninguém vai querer ficar com ela. Nossa, ela é super intragável. Não para ninguém com ela, porque ela vai falar com o cara, vai dar um bolefe na orelha. Ela é agressiva. Daí eu peguei e falei assim, tinha uma mulher, uma promotora nessa mesa, eu falei assim, olha, doutora. E aí eu tinha uns 38, 39 anos. Quase 40, eu acho. Não, tinha quase 40. Eu falei assim, olha, doutora, eu tô pensando, se o parâmetro de homens é um bando de boçal que tá aqui na mesa, esse eu não sei se ele é homem ou mulher, qual é a sexualidade, esse aqui ele trai todo mundo, esse aqui ele trai até a sombra, esse aqui ele não é confiável, esse aqui, né? Então realmente eu vou ficar solteira, porque esse padrão baixo de homens, não precisa me agredir. E assim, quem disse que eles poderiam me agredir? Então, esse pensamento permeia assim. Eu acho que a gente está na cidade de São Paulo, uma cidade mais metrópole, mais moderna. Eu acho que as mulheres, as Balzacers que vivem no interior, sofrem mais julgamentos sociais, mas eu não liguei muito.
E aí eu fui com esse objetivo. Eu tô bem sozinha, você acabou de falar isso. Tô cansada de gente que não, sabe, que não acrescenta nada. O que eu comecei a fazer? Comecei a, sabe, curtir a minha companhia. Vou ver um Netflix. Eu adorei sair. Eu adoro sair, adoro viajar, adoro tudo. Mas eu me permiti a fazer o que eu queria. E, inesperadamente, eu conheci o meu marido de forma romântica, né, digamos assim. Eu conheço o Marcel há muitos anos porque ele namorou uma colega minha de cursinho. E eu namorava um outro cara na época do cursinho, então a gente se conhece só de falar oi e tchau. Ele passou pra carreira policial, eu também, mas em 10 anos que a gente tá na carreira, a gente nunca tinha se falado. Então a primeira vez foi num churrasco profissional que a gente trocou uma palavra a mais do que oi e tchau. Então assim, o que eu digo é que o amor, encontrar alguém, não é matemático, mas a partir do momento que você sabe o que você quer, você sabe o que você permite, você sabe o que você merece, é muito mais fácil do que você sofrer. Porque as mulheres que estão carentes e querem alguém a todo custo, elas vão achar refúgio, gente que vai te depreciar, gente que vai te diminuir para encaixar no mundo dele. Não aceite, não aceite. Sozinho. Quem disse que pra gente estar feliz a gente tem que estar com outra pessoa? Porque se você tá feliz, você tem que ser menos feliz pra agradar um padrão social e estar com alguém? Não. Então é assim que eu vejo. E achei o meu amor com 44 anos. Ou seja, se eu achei 44, por que não com 54, com 60? Não é? Claro, opa. E Raquel, última perguntinha antes da gente ir pros quadros. Já fala mais que o homem da cobra, Não, né? tá mas difícil, a se gente tá uma delícia. A gente ficava aqui mais tanta uma hora. pergunta aqui pra fazer. Mas a Ká falou que tá solteira, né? Eu também passei um bom tempo da minha vida solteira. Mas, gente, vocês são meninas, gente. Pelo amor de Deus. Tá, bom tempo não. Passei 3 anos solteira, não é tanto assim. Mas eu me deparei com uma situação que eu descobri que agora é crime. O tal do stalking. Que é quando alguém começa a te perseguir na internet. E eu acho que também o stalking deve ser muito confundido com essa questão machista de alguns caras quererem invadir o seu espaço, por mais que seja digital, achando que tá tudo bem. Explica para as Balzacers o que pode ser considerado um stalking, um crime de stalking. Esse é quando, de forma invasiva, outra pessoa começa a te perseguir. O crime que está previsto no Código Penal é o crime de perseguição. A perseguição ela pode ser através da internet, por aplicativos. A perseguição pode ser também de forma real, né? Aquele cara que está lá na porta do seu trabalho, na porta da sua academia, insistentemente entrando e sendo invasivo no seu espaço. Então, o crime de perseguição é quando você não autorizou, você não deu anuência, você não deu ok, e o cara continua perseguindo, persistindo. E aí, cabe sim até uma medida restritiva, né? Uma medida protetiva, aliás, se tiver num contexto, não num contexto doméstico familiar, geralmente esses caras nunca viram, mas você pode pedir uma cautelar diversa judicialmente, e a responsabilização criminal deste covardão, deste canalha, desse criminoso. É isso aí. Vamos aos quadros? Bora. Vamos aos quadros. Os quadros é mais papum, mas a gente quer saber um pouquinho mais de Raquel. Tá. São mais pessoais. É uma coisa mais pessoal. O primeiro quadro, Raquel, não é café, mas me tira o sono. O que tira o teu sono? Alguma tarefa, alguma missão, algo que eu tenha que resolver ou fazer. Tipo, como assim? Eu não consigo ter pendência, eu tenho que resolver na hora. Você tem que ticar toda a sua lista. Pode ser amizade, pode ser um contratempo, pode ser eu gosto de estar resolvida, eu gosto de dormir. Eu acho que eu sou acelerada. Ansiedade é aquela pessoa que sofre por ansiedade. Então eu não consigo nem sofrer por ansiedade, porque eu sou acelerada. Você já tá na frente da ansiedade. Não, eu acelero. Então não dá tempo de ser ansiosa, eu acelero. Mas você é ariana, né? Sou ariana. Você é ariana. Eu acelero, então eu não consigo forte. eu não consigo remoer, né, aquela situação já. Então isso me tira o sono. Então, pra eu poder dormir, e eu durmo que nem uma pedra, eu tenho que resolver a situação. Vale a pena ver de novo. O que você reviveria na sua vida?
O que eu reviveria? O dia do meu casamento foi tão legal. Ah, Eu não que legal. queria casar de noiva, eu não queria casar na igreja, eu queria uma cerimônia mais ok. E o meu marido, não, eu quero casar, quero ter uma festa. E eu achei tão legal. E a gente não consegue aproveitar. Meninas, quando vocês casarem, aproveitem do começo ao fim. Eu tentei, já tava isso com a cabeça, mas e façam uma festa, alguma coisa, porque é um dia muito legal. E depois quando você vê as fotos, os vídeos, aquela coisa, é tão gostoso. Toda mulher gosta de ser princesa. É lógico, e você tava muito linda, você tava com peita maravilhosa. Aí deixa eu dar uma dica, eu comprei Claro. num site chinês, esqueci o nome do site, quê? o vestido. Mentira! Como que você esqueceu o nome? Meu Deus, você fale pra gente. Ai, eu esqueci, gente. Ai, depois você E manda você pro WhatsApp. comprou o quê? Comprei pela internet, comprei, o meu é 40, eu comprei 44, porque eu sei que na China as meninas, as São mulheres são mais, miudinhas, são e são mais baixas. Aí o vestido, o comprimento veio perfeito, mas a largura ele tava assim, né? Apertou tudo. E a gente emagrece ainda pra casamento. Sim. E aí eu mandei pra uma costureira, tal, ajeitou. Mas foi bem legal porque eu olhei o vestido e falei assim, se não der certo, eu lembro que a época foi R$1.000. Nossa. Falei assim, se não der certo, eu compro outro, não foi tão caro. Chegou em menos de 20 dias, deu Olha, certo, deu certinho. que legal. Aí eu comprei 2. Aí eu comprei um Vou casar de outro. novo outro dia. Daí eu comprei um outro pro ensaio, também baratinho, foi R$400 e esse de 1.000. Ou seja, tive meu dia de princesa do meu jeito. Prática, do jeitinho dela. É. Complicada e perfeitinha. O que você mais gosta em você e o que você mudaria? Eu gosto da minha espontaneidade, mas eu mudaria também ser tão espontânea. Às vezes essa espontaneidade, ela é grosseira. Será que é impulsividade? Não, espontaneidade. Às vezes você não precisa falar tudo o que você pensa, mas quando as pessoas perguntam, eu falo. Então, às vezes eu poderia me controlar um pouco mais. Mas mas é positivo de uma certa forma. Sim. Eu não tenho... Eu não ensaio atos, nem falas, nem jeitos, né? Eu já sou do meu jeito. É verdadeira, mas às vezes a verdade, né, dá um... Incomoda. Às vezes eu tenho que ter um pouquinho mais de Filtro. filtro e um filtro social, né? A gente Sim. não precisa... Às vezes as verdades, elas não vão ajudar a outra pessoa. Uhum. A pessoa não vai querer ver a verdade mesmo. Sim. Você só vai machucar a outra pessoa. Tem razão. Essa barra quer gostar de você. Conta pra gente alguma desilusão amorosa ou alguma coisa do relacionamento, claro, que você possa expor aqui, que te marcou de alguma forma, positivo ou negativamente. Negativamente, a desilusão amorosa sempre é negativa. E eu repetia padrões, né, de desilusão. A partir do momento que eu estava estudando para o concurso, que eu resolvi estudar para concurso, eu estava muito insegura de uma forma dos meus valores. Eu achava que eu não era atrativa como uma pessoa por completo. Então, qualquer situação que dava errado no relacionamento, eu achava que a culpa era minha, é porque eu não tinha profissão, é porque eu não tinha passado no concurso, porque eu não era boa o suficiente, é porque eu era gorda, porque eu era feia, porque eu era desinteressante. Então, tudo era projetado Isso eu fui descobrir por causa da terapia, fiz alguns anos de terapia. E aí eu colocava tudo como eu. E aí eu potencializava o extremo, sofria o extremo. Mas não porque eu perdi X ou Y, porque não deu certo. Porque eu projetava que aquele erro era meu. E a partir do momento em que eu consegui, e aí quando foi? Quando eu passei no concurso, eu fiquei realizada profissional. Por isso que tá errado. Você não tem que se realizar pessoalmente quando você atinge alguns objetivos. Uhum. Foi algo que eu nunca consegui dissociar da minha vida. Talvez por isso que eu tive, que alguns aspectos eu demorei. Mas não, a gente não tem regra na vida, né? Não, mas enfim. Por exemplo, o demorar para achar um namorado, alguém que eu gostasse realmente, fez com que eu demorasse a ter filhos. Porque eu só queria ter filhos se eu achasse o homem da minha vida. E quando eu fui tentar com 44 anos, eu fiz mais de 12 FIVs, não deu certo. A fertilização veio com óvulos fecundados, embriões, e depois da análise, sindrômicos. Aí, claro que a gente não teria segurança para ter esses embriões. Então, eu tive algumas consequências. Então, meninas, antes de fazer 35, congele o óvulo, de preferência, já cruzado, né? Já fecundado. Porque não adianta nada cruzar o óvulo e você não conseguir fazer a análise sindrômica também. Uhum. Então, são coisas assim. Mas, na época, até a minha mãe é avançadinha, né? Ela é avançadinha não só em gênero, homens e mulheres fazem igual, mas também
Ela sempre falava, vai congelar seus óvulos, vai congelar. Mas na minha mente eu falava, eu não quero ter filho se eu não achar um amor. Pra que eu vou congelar? Mas esse processo, então, você começou aos 44? Com 44. Tive óvulos, consegui fazer embriões. Aí a análise do embrião, aí veio sindrômica. E agora? Agora você pensa em Hoje, adotar uma teriam outra alternativa? teriam outras alternativas, mas agora profissionalmente eu tô com mais incumbências. Eu vou muito pra Brasília quase toda semana. Tanto que a gente conversou, eu tava em Brasília. E a gente tá feliz, assim, dessa forma a gente tá feliz. Vivendo um outro tipo de felicidade, né? Sim. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Qual o seu maior sonho? Você tem algum sonho agora, assim, que você gostaria de realizar? Hoje, imediato, é representar pessoas que que se sintam representadas pelas minhas pautas, pelas minhas proposições, né? Que é uma segurança pública de qualidade, que é um mundo mais igualitário para homens, mulheres vulneráveis. Esqueci de falar. Eu sou sócia fundadora, sócia cofundadora e embaixadora do Instituto Pró-Vítima. Esse instituto foi fundado pela promotora Celeste de Justiça. E pasmem, não temos um estatuto da vítima no Brasil. Então, o nosso trabalho também no Congresso Nacional, além de representar os delegados no âmbito nacional, é a aprovação urgente de um estatuto para as vítimas, os vulneráveis como um todo. Olha, falta muita coisa ainda. Faz muita coisa. Brasil, né? Ainda bem que Pelo menos existe tá uma caminhando. Raquel Galinatti. Raquel, como as atuando. pessoas te acham? Arrobas e afins. Se colocar delegada Raquel no Instagram, já me acha, porque é @Raquel Galinatti com 2 L's, e ali tem o Linktree, daí tem outras redes. Tem as outras Legal. redes. E algum projeto, alguma coisa que você queira contar aqui para as nossas Balzackers? Um projeto mais recente agora é o lançamento, agora foi que a gente já lançou o lançamento do nosso livro. A gente vai ter agora futuramente um congresso da mesma pauta do livro que foi lançado. Políticas públicas e inovações legislativas na proteção da mulher vítima de violência. Então, o próximo passo agora, depois do lançamento, é um congresso nacional que nós iremos fazer com aquelas que atuam diretamente, aqueles na defesa das mulheres que são vítimas de violência. Parabéns pelo trabalho, Raquel. Muito obrigada pelo papo. Até vamos Obrigada. aproveitar o gancho, né, Ká? Porque a gente quer dar esse recado para mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Tem um número, que é 180, é o atendimento à mulher. Então, se você está em alguma situação de risco, a sua saúde física, a sua integridade, entre em contato. Perfeito. Raquel, obrigada. Prazer mais uma vez te entrevistar. Foi muito legal, adorei. Obrigada por ter vindo a Obrigada. Balzacs Podcast. Certeza que as nossas Balzackers E nós chamaram. somos Balzackers com muito orgulho. Ai, que linda! Nada que um botox e hialurônico não... Gente, a gente adora. Se tá inclusive. disponível, por que não? Balzackers maravilhosas, obrigada por mais um episódio. A gente amou, espero que vocês tenham amado também. Sim, foi uma delícia esse papo. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo grande. Eu tô aparecendo? Tô. Tá. Tchau. Tchau, gente.